queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, aquela que foi escrita pelo médium, ou através do médium, Chico Xavier. Nós estamos já há algumas semanas estudando esse maravilhoso livro, Libertação. Hoje estaremos falando do capítulo 10º, cujo título é Em Aprendizado. Mas, se você se recorda do capítulo anterior, André Luiz nos contou o que acontece na cerimônia católica, na missa, descrito pelo lado do mundo espiritual, aonde compareceram Margarida e seu esposo, no intuito de ir buscar forças para suas almas. Agora, eles voltaram da missa e em casa, nós vamos agora entender estes ensinamentos tão importantes que André Luiz vai continuar a nos passar. Portanto, pegue o seu livro, vá anotando, seja no livro, seja num bloco à parte, porque há muita informação e é muito instrutivo. Vamos então à nossa sala de leitura? Vamos lá! O capítulo começa justamente com esta cena. Diz André Luiz: de retorno à casa, com indisfarçável estranheza, reparei que o nosso instrutor não realizava, não empreendia qualquer ataque para defender a doente querida. A jovem senhora, novamente metida no leito, semi-aniquilada, punha os olhos no ar vazio, absorvida de indefinível pavor. Um dos insensíveis magnetizadores presentes, a determinação de Saldanha, começou a aplicar energias perturbadoras ao longo dos olhos, torturando as fibras de sustentação da visão. Aí vocês estão vendo? Deem uma olhada nesse slide. Nós já vimos esse slide 2 capítulos atrás, quando ele descreve o ambiente do quarto onde estava Margarida, e que, além das entidades trevosas que estavam ali e dos ovoides que estavam presos ao seu núcleo cerebral, a medula, havia 2 espíritos magnetizadores que ficavam tomando conta, com direção definida, para atrapalhar todo o equilíbrio mental, emocional, diminuindo a resistência. E um desses daí é que André Luiz está citando, que era responsável agora para voltar a agir nas fibras da visão. E André Luiz continua no texto dizendo: não somente o cristalino em ambos os olhos visuais, os órgãos visuais, denunciava fenômenos alucinatórios, mas também as artérias oculares revelavam-se sob fortes modificações. Eu percebi com isso a facilidade com que os seres perversos da sombra hipnotizam as suas vítimas, impondo a elas os tormentos psíquicos que desejam. Grossas lágrimas banhavam o rosto da doente, traduzindo-lhe as agitações que iam dentro do seu ser. Dilacerada, a mente aflita e sofredora tiranizava o coração que batia acelerado, precípite, imprimindo graves alterações em todo o cosmos orgânico. Das complicadas operações sobre os olhos, o magnetizador passou a interessar-se pelas vias do equilíbrio e pelas células auditivas, carregando-as de substância escura, como se estivesse doando combustível a um motor. Margarida, ainda que ela desejasse, agora não conseguiria se levantar. Compacta emissão de fluidos tóxicos misturava-se à linfa, aquele líquido que fica nos canais semicirculares do ouvido. O equilíbrio depende deles. Mas como eles estavam comprometidos com a ação vibratória densa, ela não teria equilíbrio para manter-se de pé. Continua André Luiz dizendo: terminada a esquisita intervenção, Saldanha dispensou os terríveis colaboradores, com exceção desses 2, a quem incumbiam
as artes do hipnotismo, alegando que havia serviço em outra parte da cidade. Ficou só o Saldanha, esses dois hipnotizadores, e os outros foram cuidar de outras obsessões. Outros casos, como ele diz aí, aguardavam a legião de Gregório. E Margarida, no parecer do chefe de tortura, o Saldanha, já havia recebido suficiente material de prostração, de enfraquecimento para 30 horas consecutivas. Mais de um dia. Aquilo que eles haviam aplicado sobre ela permaneceria debilitando-a. Então, diz André, que pouco a pouco a casa se esvaziou, agora parecendo uma desprezada colmeia de marimbondos vorazes. Contudo, aí ficavam Saldanha, os dois magnetizadores, nós três e toda a coleção de mentes em formas ovoides, ligadas ao cérebro da senhora flagelada. A sós com o temível obsessor, o instrutor Gúbio procurou sondar-lhe o íntimo discretamente e disse: sem dúvida, Saldanha, que a sua fidelidade aos compromissos assumidos é bastante significativa. E enquanto Saldanha sorria envaidecidamente, Gúbio continuou dizendo, de olhar penetrante e doce: que razões teriam conduzido Gregório a conferir a você tão delicada missão, Saldanha? Ah, o ódio, meu amigo, o ódio! Explicou o interpelado decidido. E então Gúbio perguntou, indicando a doente: ódio à senhora? Não propriamente a ela, disse Saldanha, mas ao pai, um juiz sem alma, que devastou o meu lar. Faz 11 anos, precisamente, que a sentença cruel de um magistrado caiu sobre os meus descendentes, exterminando-os. E diante da expressão de real interesse que o nosso instrutor deixava perceber, o infeliz continuou: tão logo eu abandonei o corpo físico, pressionado por uma tuberculose galopante, revoltado com a pobreza que me lançara à extrema penúria, não pude me afastar do ambiente da casa, da minha família. Minha infortunada Iracema herdou-me um filho querido, a quem não pude deixar qualquer recurso apreciável. Jorge e sua mãe passaram desse modo a enfrentar dificuldades e aflições que não posso relembrar sem imensa angústia. Operário em um rude serviço braçal, meu filho não conseguia sustentar dignamente a casa, definhando-se a sua mãezinha em padecimentos continuados e sofridos em silêncio. Ainda assim, Jorge se casou muito cedo com uma colega de trabalho que, por sua vez, lhe deu uma filhinha atormentada e sofredora. A vida corria desesperadamente para o lar, subalimentado e desprotegido, quando certo crime, constituído de roubo e assassinato, sobreveio na organização em que meu desventurado rapaz trabalhava, e toda a culpa, diante das circunstâncias complicadas, recaiu sobre ele. Acompanhei-lhe a prisão imerecida e, sem qualquer recurso para ampará-lo, segui os interrogatórios infernais a que foi submetido, como se fosse um homicida vulgar. Ora, eu que me anexara aos parentes, desde um instante horrível para mim da morte corporal, jamais me senti disposto a me submeter. A experiência humana não me proporcionou tempo a estudos religiosos ou filosóficos. Habituei-me muito cedo à rebelião contra aqueles que gozam dos benefícios do mundo em detrimento dos desfavorecidos da sorte. E reconhecendo que o túmulo não me revelara qualquer milagroso domínio, preferi a continuidade da vida em meu escuro pardieiro e meu casebre pobre, onde a convivência de Iracema, através de profundos laços magnéticos, de algum modo me reconfortava.
Assisti, por isso, com indescritível terror aos detestáveis acontecimentos. Humilhado na minha condição de homem invisível para os encarnados, visitei chefias e repartições, autoridades e guardas, tentando encontrar alguém que me auxiliasse a salvar Jorge inocente. Identifiquei o verdadeiro criminoso, que ainda agora desfruta de posição invejável na sociedade, e tudo fiz sem resultado, por clarear o processo desonroso. Meu filho sofreu todo gênero de atrocidades morais e físicas, castigado por um delito que não cometeu. Desanimado por minha vez, de algo recolher de útil, junto aos carrascos policiais que chegaram a improvisar fantásticas confissões da vítima, fui até a casa do juiz da causa, na esperança de interferir beneficamente. O magistrado, porém, longe de me aceitar a inspiração que o convidava à justiça e à piedade, preferiu ouvir pareceres de amigos influentes na política dominante, que vivamente se interessavam pela indevida condenação na ânsia de inocentar o verdadeiro criminoso. Que tragédia, não? Só que agora ele é pai, ele é espírito, ele está vendo tudo isso. E, por causa desta raiz amarga, nós vamos acompanhar no próximo bloco o suceder dos eventos. Mas eu espero você daqui a pouquinho. É rápido. Olá, estamos de volta com o capítulo 10º do livro Libertação. Nós vimos que Saldanha está contando por que ele está ali fazendo aquelas maldades. Ele tem um filho, o filho foi acusado injustamente, o juiz da causa não se preocupou em ajudar o filho e ele, como espírito, ficou tentando desesperadamente uma forma de tirar o filho daquela condição. Então agora, vamos continuar a leitura para ver o que André Luiz vai dizer. Vamos lá. Saldanha fez pequeno intervalo, acentuando a expressão de profundo rancor e prosseguiu. Descrever a você o que foi minha dor é alguma coisa de impraticável à minha capacidade verbal. Meu filho Jorge recebeu dolorosa pena quando seu corpo vacilava sob maus tratos, e Irene, minha nora, conturbada pela necessidade e pelo infortúnio, esqueceu as obrigações de mãe, suicidando-se, para ligar-se ao espírito do seu marido, meu pobre filho, já de si mesmo tão infeliz. Torturada pelos sucessivos problemas e pelos acontecimentos aflitivos, minha esposa desencarnou num catre, num leito de indigência, reunindo-se, por sua vez, ao angustiado casal. Minha neta, aquela que sobrou, o pai está preso, a mãe se matou, a avó morreu, ambas estão em espírito presos ao rapaz que está na cadeia, só sobrou a menina, minha neta, hoje menina e moça, mas ameaçada por um porvir incerto, trabalha aqui no serviço doméstico, aqui mesmo nesta casa, onde o irmão maluco da Margarida procura arrastá-la sutilmente a um grave desvio moral. É assediada sexualmente pelo rapaz. O juiz, aí ele está contando. O juiz é o dono daquela casa. Margarida mora ali. O juiz que aqui preside a assembleia familiar, recebendo-me em sonho as promessas de vingança dele, procurou colocar minha neta junto aos parentes dele próprio, empenhado em reparar, de algum modo, o seu crime. No entanto, apesar disso, minha vingança não se fará menos enérgica. Diz André agora, surpreendido
notei que o nosso orientador não ensaiava qualquer doutrinação. Pousando olhos cheios de simpatia em Saldanha, apenas murmurou: realmente, a sementeira de dor é das que mais nos afligem. E então, encorajado pelo tom amigo daquela frase, Saldanha prosseguiu: muita gente me convida à transformação espiritual, convocando-me ao perdão estéril. Não aceito, porém, qualquer sugestão, qualquer alvitre desse tipo. Meu desventurado Jorge, sob a pressão mental de Irene dilacerada e de Iracema oprimida, não resistiu e perturbou-se. Enlouquecendo no cárcere, foi transferido da cela imunda para um misérrimo hospício, onde mais se assemelha a um animal encurralado. Acredita você, possa meu cérebro dispor de recursos para meditar em compaixão que eu não recebi de pessoa nenhuma? Enquanto esses quadros permanecerem sob meus olhos, não abrirei minha alma a sugestões religiosas. Estou simplesmente diante da vida. A sepultura apenas derruba o muro da carne, porquanto nossas dores continuam tão vivas e tão contundentes quanto em outra época, quando suportávamos a caixa dos ossos. Foi nesse estado que o sacerdote Gregório me encontrou e agradou-se de minhas disposições íntimas. Ele necessitava de alguém, de alma suficientemente endurecida para presidir, para tomar conta da retirada técnica desta moça. Olha como ele chama a morte que eles estão empreendendo. Eles não chamam assassinato, eles não chamam isso de extermínio, eles chamam de retirada técnica. Olha só, parece o nome que alguns médicos, algumas pessoas que gostam de fazer aborto, eles dão. Eles não dizem que vão abortar o feto, a criança. Eles dizem que vão abortar o objeto, o ser ou o problema. Não dão nome. E eles chamam então de retirada técnica da moça, que é o que Gregório está querendo. Ele deseja arrebatá-la devagarinho da existência terrestre. E ele, Gregório, louvou-me o ânimo firme. Quase sempre dispomos de servidores em massa para as realizações retificadoras. Mas não é fácil encontrar um companheiro decidido a perseverar na vingança até o fim, com o mesmo ódio do princípio. Ele observou que eu lhe atendia à exigência e me confiou a tarefa. E olhando com ódio pelos ângulos da câmara de repouso, Saldanha disse: todos aqui pagarão, todos. Admirado, diz André, admirado. Olhei Gúbio, que se mantinha imperturbável, silencioso. Se fosse eu talvez me desbordasse em comentários extensos e tirânicos com referência à lei do amor que nos governa os destinos. Reclamaria com ênfase a atenção do perseguidor para os ensinamentos de Jesus e, se possível, iria dobrar a sua língua indisciplinada e insolente, desaforada. Diz o André. O instrutor, porém, assim não procedeu. Sorriu mudo, buscando disfarçar a própria tristeza. 2 ou 3 minutos rolaram longos entre nós. O relógio mostrava 1/4 para o meio-dia, 15 para o meio-dia, quando alguns passos se fizeram ouvidos. E então Saldanha disse: é o médico! Com manifesta expressão de sarcasmo. Ele disse: em vão, porém, procurará lesões e micróbios. Falou Saldanha, referindo-se ao médico que chegava. Quase no mesmo instante, um cavalheiro de idade madura penetrou o recinto em companhia de Gabriel, o esposo da vítima. Acercou-se da enferma, afagou-a gentil
e pronunciou algumas palavras de encorajamento. Margarida, em vão, procurou sorrir. Faltavam-lhe forças para isto. A conversação ia a meio quando uma entidade, evidentemente bem intencionada, chega no quarto, comparece ali. Viu-nos e demonstrou compreender a nossa posição. Porque olhou em nós com cautela sem dizer nenhuma palavra. Aproximando-se do médico, solicitamente, como se lhe fora um dedicado enfermeiro. O espírito chega, vê André Luiz, vê o instrutor, olha, sabe que eles devem ser alguém que está ali, mas que não são pessoas más, mas não diz nada. O médico está sendo acompanhado por alguém que o ajuda. Então, diz André, ele, o médico, não parecia profundamente interessado no caso, mas, ao examinar Margarida, entregue àquele torpor inquietante, conversou com o marido da vítima de maneira superficial. Declarou que a senhora, em sua opinião, certamente se mantinha sobre o império da epilepsia secundária e que, em última análise, se socorreria da colaboração de colegas eminentes destacados para submetê-la a exame particularizado da lesão do cérebro, chamada cerebromeníngea, seguido, possivelmente, de uma intervenção cirúrgica aconselhável. Em seguida, porém, observei que o espírito que havia chegado e que o assistia, com desvelo, colocou a mão em sua mente, em sua fronte, como se desejasse transmitir-lhe algum alvitre, alguma sugestão providencial. O médico relutou bastante, mas depois de alguns minutos, constrangido por uma sugestão externa que ele não saberia compreender de onde vinha, chamou Gabriel a um dos ângulos do quarto e perguntou a ele: Gabriel, por que você não tenta o espiritismo? Ultimamente conheço alguns casos intrincados que vão sendo resolvidos com êxito pela psicoterapia. E então, para não dar uma ideia de que ele estava perdido, estava rendido na sua ciência, diante do idealismo religioso, acrescentou: segundo sabemos hoje, a exaustão, a sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida. Gabriel, vai no espiritismo, leva ela lá, quem sabe, não é? Tem tantas coisas que a gente não conhece, não é mesmo? Então, aqui nós pudemos ver como é importante o entendimento do que acontece com espíritos que odeiam e por que queria vingar-se. Mas que o médico que chega também está ajudado por outra entidade que o acompanha e que sugere a ele um caminho da oração ou da busca espiritual. Será que ele vai aceitar? Será que Gabriel vai aceitar? Como será que vão fazer isso, não é mesmo? Saldanha está firme. Vai deixar? Vamos acompanhar no próximo bloco? Eu espero você aqui, tá bom? Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, estamos de volta com o capítulo 10º do livro Libertação, obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Chico Xavier. E estamos vendo que agora a Margarida recebeu a visita do médico. O médico está influenciado por um bom espírito. E o bom espírito, apesar do conhecimento do médico em relação à medicina, à ciência, sugere, através da intuição, que o médico converse com Gabriel, o marido da esposa, sugerindo, o marido da Margarida doente, não é? Sugerindo que ele tome outro caminho. Você já tentou o espiritismo? E aí, como nós vimos no fim do bloco anterior, ele disse, olha, segundo hoje nós sabemos, exaustivamente, a sugestão é uma força misteriosa, quase desconhecida.
Aí então, ouvindo isso, e nós vamos voltar ao texto, veja aí. Gabriel, o esposo da enferma, recebeu o conselho com simpatia e perguntou a ele: por acaso você poderá me orientar suficientemente a esse respeito? O psiquiatra recuou de algum modo e ponderou: bem, não disponho de maior trato com os expoentes do assunto. Todavia, segundo eu acredito, você não terá dificuldades para experimentar. Logo após, deixou ali algumas indicações escritas relacionando drogas e injeções e dispôs-se a sair sob o riso sarcástico de Saldanha, que dominava amplamente a situação. Gúbio conversou qualquer coisa com o inquisidor desencarnado, Saldanha, não é? E em seguida dirigiu-se a mim esclarecendo: André, combinamos que para melhor observações suas, você deve seguir o médico. Dentro de algumas horas, porém, volte ao nosso posto. Compreendi que o nosso orientador me proporcionava a colheita, a recolta de novos ensinamentos e acompanhei o especialista em moléstias nervosas, cauteloso e contente. Distanciado agora do lugar em que o instrutor travava batalha singular, acerquei-me da personalidade que assistia, daquele espírito que acompanhava o médico de perto e iniciamos amistoso diálogo. O novo amigo atendia pelo nome de Maurício, o espírito. Havia sido enfermeiro do médico quando estava encarnado, que agora ele, como espírito, protegia e recebera com satisfação a tarefa de amparar o médico nos empreendimentos profissionais. E então ele me disse: todos os médicos, ainda mesmo quando materialistas de mente impermeável à fé religiosa, contam com amigos espirituais que os auxiliam. A saúde humana é dos mais preciosos dons divinos. Quando a criatura, por relaxamento ou indisciplina, decide menosprezar a saúde, faz-se difícil o socorro aos seus centros de equilíbrio, porque em todos os lugares o pior surdo é aquele que não quer ouvir. Porém, por parte de quantos ajudam a marcha humana, da esfera espiritual, há sempre medidas de proteção à harmonia do corpo, para que a saúde das criaturas não seja prejudicada. É claro que há erros tremendos em medicina e que não podemos evitar, nós espíritos. Nossa colaboração não pode ultrapassar o campo receptivo daquele que se interessa pela cura dos outros ou pelo próprio reajustamento. Entretanto, realizamos sempre em favor da saúde geral tudo quanto nos é possível. E então, numa expressão profundamente significativa, ele disse: ah, se os médicos orassem. Se os médicos orassem. Aí André diz: nesse instante, chegamos ao ponto do destino do médico, antecipando-nos de algum modo ao próprio amigo encarnado que estava sob a minha observação. A residência confortável. Não obstante o formoso jardim que a circundava, a casa do médico, permanecia transbordante de fluidos desagradáveis. O clima interior, o clima doméstico era perturbador. O espírito Maurício elucidou sem preâmbulos, sem rodeios. Estamos, disse ele, sumamente interessados em que o nosso amigo se enfronhe, se envolva no trato com as magnas questões da alma, a fim de aperfeiçoar-se na tarefa junto à mente doente. Por isso encaminhamos até aqui, por vias indiretas, livros e publicações sobre o assunto. Entretanto, contra o nosso desejo, não somente preponderam os preconceitos da classe médica, mas também a perniciosa influência que a segunda esposa exerce sobre ele. Veja só,
homem inteligente, diz Maurício a respeito do médico. Ele é um homem inteligente, mas ele é muito arraigado à remuneração dos sentidos. Esse é o nome clássico, é o nome bonito que os espíritos dão às nossas ligações sexuais desmesuradas. Arraigado à remuneração dos sentidos. Ele é um homem inteligente, mas muito ligado ao sexo. Muito dependente do gozo, do prazer. E por causa disso, o nosso amigo não suportou a viuvez e casou-se novamente há 5 anos com uma jovem que ele exige pesado tributo da sua maturidade respeitável. Ela é mais jovem, mais fogosa, ela exige que ele a atenda nos seus desejos de moça, de mulher. Só que ele já está numa idade mais em declínio das forças físicas. Agora, continua ele dizendo, também acontece que a esse problema acresce uma outra questão, que é muito grave. A primeira mulher do médico, desencarnada, deixou 2 filhos e permanece ligada à organização doméstica, ela permanece na casa, que ela considera sua propriedade exclusiva. Por mais que o nosso trabalho se acentue, por mais que nós nos dediquemos, ainda não conseguimos retirá-la com proveito da casa, porque o pensamento dos 2 filhos, em conflito com o pai e com a madrasta, invoca a sua proteção, a sua atuação de minuto a minuto, invocam a mãe desencarnada. O duelo mental que acontece aqui dentro é enorme. Ninguém cede, ninguém desculpa, e o combate espiritual permanente transforma o recinto numa arena de trevas. Maurício ficou quieto, calou-se, enquanto entrávamos na casa. E pude notar que, efetivamente, a antiga dona da casa, agora fora do corpo físico, em singular posição de revolta, ali estava, abraçada a um dos filhos, um moço de seus 18 anos, presumíveis, que fumava nervosamente numa espreguiçadeira, numa cadeira daquelas preguiçosas. Podia ver-se perfeitamente a sua condição de vaso receptivo da revoltada mente materna. O filho recebia na sua mente a revolta que se encontrava na mente da mãe. Tão ligados que os 2 estavam. Ideias inquietantes e delituosas povoavam a sua cabeça. Fios muito tênues de força magnética ligavam ele à mãezinha infeliz. Tinha as mãos contraídas, crispadas e o olhar absorto, vago, maquinando planos diabólicos. Quem sabe, não é? Quem sabe eu vou dar um jeito de matar essa mulher só veio atrapalhar a nossa vida. Ele devia estar pensando coisas negativas a esse nível. E por mais que o envolvesse o socorro de Maurício, nem ele, nem aquela que ele havia sido ciumenta genitora, se mostravam suscetíveis de nos receber a influenciação restauradora. Diz ainda Maurício, tenho trabalhado tanto quanto me é possível, a fim de ambientar aqui o espiritualismo de ordem superior. Nós nos achamos, entretanto, num campo imensamente refratário, resistente, impermeável. Quando ele estava falando isso, nesse momento, o médico entrou, porta dentro. E Maurício colocou sobre a mente, sobre a fronte do médico, a mão generosa, buscando fornecer-lhe intuições exatas referentes ao caso de Margarida. O especialista, num instante, começou a articular o aparelhamento mental para exame do assunto que lhe era sugerido, lembrando certa publicação técnica, única maneira através da qual conseguia registrar os pensamentos do companheiro espiritual que o aconselhava. Mas, mesmo assim, o esforço não obteve êxito. Assim que ele começou a pensar, o filho, aquele de 18 anos, atacou o genitor com recriminações agressivas, em vista de haver se demorado excessivamente para o almoço. O médico,
imediatamente. Desligou a mente dos fios tangíveis, dos fios invisíveis, precipitando o pensamento nesse redemoinho das vibrações antagônicas. A esposa desencarnada igualmente veio sobre ele, furiosa. Reparei que o dono da casa não percebeu os punhos ativos que tocavam o seu rosto, mas imediatamente o sangue concentrou-se na região das têmporas, tingindo-lhe a máscara fisionômica de cólera indisfarçável. Resmungou algumas palavras saturadas de indignação e perdeu de todo o contato espiritual conosco. É assim. Quando alguém está tentando encaminhar-se, os obsessores muitas vezes atuam usando outras pessoas. E aí você fica nervosinho, fica irritadinho, fica agressivo e perde a companhia dos bons espíritos. Mas o capítulo não acabou não, vai acabar daqui a pouco no próximo bloco e eu espero você. Olá, estamos de volta com a última parte do capítulo 10º, em aprendizado. Nós vimos agora que André Luiz acompanhou aquele espírito Maurício até a casa do médico. E quando o médico chegou, Maurício tentou ajudá-lo a pensar no caso Margarida. Mas assim que o médico começou a procurar algumas publicações, veio o filho dele que estava lá com ódio, obsedado pela primeira esposa, mãe dele, né? Mãe do rapaz, primeira esposa do médico, e o atacou. E a mulher pulou em cima do médico também, esbofeteando ele, só que é um espírito, né? Ele não consegue sentir o soco, mas ele ficou com o rosto vermelho de raiva e perdeu o contato com os espíritos. Aí André Luiz continua a nos explicar. Maurício indicou o médico com insofreável, incontida tristeza e disse: é sempre assim. Muito difícil, André, aproximarmos-nos na esfera física daqueles a quem nos propomos auxiliar. Surgem momentos valiosos de realização espiritual, como acontece nesse momento, diante do problema de Margarida. No entanto, nossas tentativas redundam em uma completa frustração. Um homem intelectualizado pela responsabilidade acadêmica, por si mesmo deveria sentir santa curiosidade perante a vida, abstendo-se de certo comércio mais intenso com a satisfação egoística da experiência no corpo, abstendo-se dessa promiscuidade, dessa ligação sexual desenfreada, desta busca de hormônios exuberantes de uma idade que já passou. Mas ele diz, porém, a criatura costuma persegui-la até o desgaste completo da forma carnal de que se serve. Por mais que convoquemos a preciosa viagem da periferia para o centro, a fim de que ela se amolde aos imperativos da vida que a espera, além do sepulcro, nosso esforço é quase sempre considerado adiável e inútil. E então, enigmático, sorriu e disse: e olha, observemos que nos achamos à frente de um homem chamado pelo campo social ao Ministério da Cura. Da cura. Nesse momento, a pequena família se reuniu ao redor da mesa posta. E a segunda esposa do médico me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. O traje elegante e sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso realçavam-lhe a profundeza do olhar. Mas ela se rodeava de uma substância fluídica deprimente. Uma aura cinzenta, um halo plúmbeo, denunciava a sua posição de inferioridade. Socialmente,
aquela dama devia ser das de mais fino trato. Contudo, terminado o almoço, a refeição, deixou positivamente demonstrada sua deplorável condição psíquica. Depois de uma discussão menos feliz com o marido, a jovem mulher buscou o sono da sesta, aquela dormidinha depois do almoço, num divã largo e macio. Intencionalmente, Maurício me convidou a espreitar o repouso da moça e, com enorme surpresa, aturdido, perturbado mesmo, não vi na mulher os mesmos traços fisionômicos no seu perispírito, que deixava a estrutura carnal entregue ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, mas, afinal de contas, aquela mulher fora do corpo tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. A própria primeira esposa, aquela desencarnada que estava ali, em evidente revolta, não se animou a enfrentar a concorrente. Recuou, semi-espavorida, tentando ocultar-se junto do filho. Eu me lembrei então do livro em que Oscar Wilde nos conta a história do retrato de Dorian Gray, que adquiria horrenda expressão à medida que o dono se alterava intimamente na prática do mal. E endereçando a Maurício um olhar indagador, dele recebi sensata explicação. Sim, meu amigo, disse ele tolerante. A imaginação de Oscar Wilde não fantasiou. O homem e a mulher, com seus pensamentos, atitudes, palavras e atos, criam no íntimo a verdadeira forma espiritual a que se acolhem. Cada crime, cada queda, deixam aleijões, deformidades e deixam sulcos, que são marcas horrendas, no campo da alma. Tanto quanto cada ação generosa, cada pensamento superior, adicionam beleza e perfeição à forma do perispírito, dentro da qual a individualidade verdadeira, aquela individualidade real, se manifesta, principalmente depois da morte do corpo físico. Existem criaturas belas e admiráveis na carne que, no fundo, são verdadeiros monstros mentais. Do mesmo modo que há corpos torturados e detestados no mundo, escondendo espíritos angélicos, de celestial formosura, e designando a infeliz que se ausentava de casa, agora semi-liberta do corpo físico, ele disse: essa irmã desventurada permanece sob o império de espíritos gozadores e animalizados, que por muito tempo vão retê-la em lastimáveis desequilíbrios. Acreditamos que ela, sem fé renovadora, sem ideais santificantes e sem conduta digna, não se prevenirá tão cedo dos perigos que corre e somente se lembrará de chorar, aprender e transformar-se para o bem quando se afastar de uma vez para sempre do vaso da carne, em condição de autêntica bruxa. O assunto era realmente fascinante e a lição era imensa. Entretanto, meu tempo disponível esgotara. O minuto exigia pronto regresso. Terminou aqui o capítulo 10º. Nós vamos para o capítulo 11º, valiosa experiência. Mas você viu neste capítulo, que coisa interessante? A ação de entidades atuando sobre os parentes, gerando conflitos. A mente do homem, que ao invés de amadurecer e procurar um caminho menos estafante, desgastante, se entrega às aventuras da facilidade do sexo. Acaba sendo explorado por jovem que sabe manter a ilusão da adolescência na mente do velho. E
usando de seus meneios, você vê, se trata de um espírito, o da mulher, extremamente ligado às entidades inferiores, que quando ela sai do corpo, ela busca em aventuras grotescas, geralmente na área da sexualidade. Porque quando nós não temos mais o freio físico, na hora do repouso, nós vamos procurar aquilo que nos atrai, aquilo com que nós queremos estar em contato, seja em companhia, seja em atitude. E é o caso dela. O homem poderia estar se dedicando agora, já num estágio maduro da vida, a aprofundar-se, a melhorar-se como espírito, mas não. Resolvera casar-se com uma dondoca, porque era um troféu bonito e ele ia se exibir ao exibir a sua esposa. Mas, na verdade, teria que pagar o preço do sofrimento, ele e ela, pelos excessos cometidos. Apesar disso, o mundo espiritual está ali tentando ajudá-los. E está tentando estimular na mente deste homem, que é um sacerdote, porque é médico, cuida da saúde das pessoas, ajuda as pessoas a se sentirem mais preparadas para viver, algo que seja útil para ele e para aqueles que ele vai amparar. Vocês viram no texto dito por André Luiz, que mesmo para os médicos que sejam materialistas, ainda assim eles recebem ajuda. Pena que a maioria deles não ora. Ah, se os médicos orassem. Quando se entregam à vaidade, quando se entregam aos prazeres, quando se entregam ao desfrute de uma vida lasciva, mesmo com uma esposa, como é o caso deste homem, ele paga um tributo muito pesado pelo desgaste do corpo. E só vai perceber isso depois que chega a hora de ir embora. Há muitas mulheres e muitos homens que são verdadeiros pavões de beleza por fora e monstros espiritualmente quando deixam o corpo na cama na hora de dormir. São assustadores. Porque é a mente que diz quem nós somos, não é a aparência física. É o que nós pensamos de nós mesmos, é o que nós pensamos do mundo. São as atitudes que nós adotamos na vida que vai contornar o nosso espírito de beleza, de formosura ou de deformidade. Você é o seu cirurgião plástico. Sabia disso? Então, comece a fazer boas coisas e livre-se das coisas que não são boas dentro de você, para que a sua atmosfera denuncie que você é um espírito que tem bons valores. Bom, acabamos aqui o capítulo 10º. Na semana que vem a valiosa experiência. Será que o Gabriel vai levar a esposa num centro espírita? Será que vai em algum outro lugar? Vamos ver como vai ser. Mas é no próximo Espírito da Letra. Avise seus amigos, dê o seu joinha no nosso canal, coloque a sua apreciação nos nossos vídeos, compartilhe as nossas mensagens, os nossos capítulos, inscreva-se, porque você ajuda muito quando faz isso, a que mais pessoas pensem a respeito dessa realidade que toca a vida de todos nós, tá bom? Então, até o próximo, o Espírito da Letra. Muito obrigado e muita paz.